irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Monte Aprazível. E você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa aula, né? Hoje nós vamos continuar aí o nosso estudo no panorama bíblico do Novo Testamento e hoje nós vamos aprender sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. Na semana passada nós falamos da primeira e agora nós vamos falar da segunda, mas antes eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa semana que se inicia hoje, nesse domingo, dia 20 de julho. Pai, obrigado porque temos visto os teus cuidados sobre a nossa vida. Obrigado porque ao amanhecer hoje, a tua palavra é muito clara e ela nos diz que as tuas misericórdias, aquelas que são por elas que nós não somos consumidos, elas se renovaram nessa manhã sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão que me assiste agora. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto, através dessa carta. Pai, que nós não adquiramos apenas um conhecimento, apenas informações bíblicas, mas que nós possamos usar esse conhecimento de forma frutífera, a fim de que o teu reino cresça em nós e também através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, hoje nós vamos falar então, continuando o nosso panorama bíblico, inclusive, após essa aula aqui terminar, vai faltar somente 5 livros, né? Vai faltar os 3 livros de João, Judas e Apocalipse, né? Então, nós estamos quase finalizando aí apenas 5 livros para finalizar todo o panorama bíblico que começamos no ano passado. Bom, vamos lá, vamos começar então aqui no conteúdo dessa carta de Pedro, né? Nós já falamos semana passada, mas eu quero também explicar aqui um pouquinho. O autor foi o apóstolo Pedro, o nome da carta já leva o nome dele, né? O apóstolo Pedro. A data foi por volta de 64 a 68 depois de Cristo, então foi um pouquinho antes do martírio de Pedro, né? Um pouquinho antes dele morrer. E o público-alvo aqui é o mesmo público da carta anterior, que eram os cristãos que estavam dispersos ali na Ásia Menor, né? Nós podemos falar. Só que aqui o objetivo, o público-alvo é esse mesmo grupo, porém o objetivo é um pouco diferente daquela primeira carta, porque o objetivo aqui são 3 principais, né? Várias coisas ele vai tratar, mas 3 objetivos principais. O primeiro era confirmar os crentes na verdadeira fé. Então Pedro tem a intenção aqui de dizer, olha, continuem, a fé verdadeira é essa, o crescimento cristão deve ser esse. Segundo ponto principal, né? Segundo objetivo principal era libertar os crentes ou atentar os crentes de falsos mestres. Assim como nos dias de hoje, naquela época já tinha falsos mestres, pessoas que iam para lá pregando doutrinas falsas, heresias. E aqui então Pedro escreve, você vai ler comigo depois, você vai ver que essa carta parece muito atual. Ela é atual, mas parece que foi escrita ontem, porque nós vemos aqui nessa época pessoas vivendo aquilo que nós vivemos hoje. Então esse é um dos objetivos, alertar contra os falsos ensinamentos. E o terceiro principal objetivo de Pedro é relembrar e voltar a igreja a incentivar a santidade, né? Ele incentiva aqui que as pessoas voltem à santidade, se apeguem à santidade. Ele vai falar um pouquinho também da volta de Cristo. Nós vamos falar sobre tudo isso depois da nossa introdução. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o texto, né? Sobre a estrutura dessa carta, né? É bem pequena, essa carta tem 3 capítulos, você pode ler depois na sua casa, cerca de 10, 15 minutos você lê ela inteira e eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa lendo, tendo o seu momento. Quem sabe você não usa essa carta para os seus devocionais diários durante essa semana. Bom, vamos lá. Então, conhecendo a estrutura do texto, né? Nós vamos conhecer capítulo por capítulo, são só 3, mas o que cada capítulo fala. O primeiro capítulo, Pedro ele vai dar um chamado ao crescimento, né? Ele vai dizer que os cristãos não podem ser pessoas infrutíferas. Ou seja, não adianta eu me converter, eu conhecer a Jesus, aceitar Jesus, conhecer o Evangelho e não mudar de vida e não crescer no conhecimento, não crescer na graça, não crescer no cristianismo, né? Ou seja, eu preciso viver uma constante evolução. Então vamos imaginar, eu me converti há 10 anos, eu sou a mesma pessoa
que eu era 10 anos atrás, talvez você fale, pastor, eu me converti há 20 anos, aí você precisa se perguntar, será que eu sou a mesma pessoa? Será que eu evoluí como cristão? E o que é evoluir como cristão? Vamos lá, olha só o que Pedro diz aqui, do capítulo 1, versículo 5 ao 7, ele diz assim, ó, no versículo 1 e 2 ele se apresenta, como ele faz na primeira carta, ele diz assim, ó, deixa eu ler 1 e 2 para você entender. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele está se apresentando como ele fez na primeira carta. No versículo 5 ele vai dizer assim, ó, por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé bondade, e a bondade o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha só o que ele vai dizer, ele começa falando, olha, vocês com toda diligência devem acrescentar a vossa fé, a bondade, aí ele começa a dizer, né? A bondade, a virtude, o domínio próprio, o conhecimento, a piedade, o amor fraternal, o amor. Depois, no finalzinho, ele vai falar a fraternidade, o amor, a piedade, a fraternidade, enfim. Se eu e você estamos no Evangelho, conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, e nada disso tem feito parte da nossa vida, significa que nós não temos crescido. Então, por isso que ele começa aqui chamando esses crentes que estavam lá na Ásia Menor, que é o público-alvo dele, chamando, olha, vocês precisam crescer, vocês precisam ser maduros, vocês precisam acrescentar tudo isso que eu falei à fé de vocês. Né? Então, tem pessoas que talvez conheceu Jesus há 15, 20, 30 anos, e você olha, a pessoa não tem vários dessas virtudes. Não tem algumas virtudes dessas que o apóstolo Pedro ensina. Então, essa aula aqui vai trazer para mim e vai trazer para você o pensamento, a reflexão. Será que eu tenho crescido? Se eu me comparar com o pastor Wagner de 2 anos atrás, será que eu sou a mesma pessoa? Ou hoje eu estou melhor? Nós precisamos pensar. Talvez, se você fizer essa reflexão, como eu já fiz em alguns momentos da minha vida, você vai chegar à conclusão, eu sou uma pessoa hoje pior do que eu fui no ano passado. É ruim esse sentimento, mas acontece às vezes. Nós precisamos fazer essa reflexão, baseado naquilo que Pedro aqui nos ensina, que nós devemos crescer, nossa fé deve ser frutífera. Beleza? Bom, ainda aqui no capítulo 1, Pedro vai falar sobre a importância das Escrituras. Olha só o que ele diz, ó, versículo 19. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Deixa eu ler nessa versão aqui, tá? Eu estou com 2 Bíblias hoje, porque alguns textos eu vou ler na NVI para ficar mais fácil a interpretação de vocês. Olha só o que ele diz no versículo 19. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Ele está falando da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. A palavra profética. Deixa eu achar aqui, que eu me perdi na leitura. Bom, a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou humana, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Pedro aqui está nos dizendo, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela não é um livro humano. Sim, ela foi escrita por homens, né? Algumas pessoas aí sempre questionam, mas a Bíblia não é um livro que foi escrito por homens. Como dizer que ela é inspirada por Deus? Como posso dizer que a palavra de Deus se relata aqui homens, inclusive que erraram, né? Como, por exemplo, nós vimos o exemplo de Salomão, que escreveu alguns livros. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa escola bíblica para dizer que dia 1 de agosto nós vamos começar as nossas devocionais, Manhãs de Sabedoria. Lembra que nós fizemos isso ano passado, em agosto? Agosto tem 31 dias.
e cada dia nós vamos estar falando um Provérbios, Provérbios 1 no dia 1, Provérbios 2 no dia 2, o mês inteiro nós vamos ler e aqui explanar, né? Teremos vários pregadores, vários pastores diferentes aqui nas nossas manhãs. Você é nosso convidado. Dia 1 de agosto, às 6h30 da manhã, nós estaremos ao vivo pelo Instagram da igreja, tá bom? Bom, voltando aqui então, naquilo que nós estávamos falando, nós vemos alguns homens que erraram na Bíblia, como é o caso de Salomão, e mesmo assim eles escreveram um livro. Então algumas pessoas acabam ficando em dúvida, como pode? E aqui Pedro ele vai deixar bem claro, olha, primeiramente, porém saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, em outras traduções, cheios do Espírito Santo. Então olha só a segurança que esse texto nos dá. Nós sabemos que nós podemos ler toda a Escritura e nós temos a certeza de que ela foi inspirada, né? Nós já falamos algumas vezes aqui, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Algumas pessoas acham que a Bíblia contém a palavra de Deus, assim como a palavra de homens. Não, ela é a palavra de Deus em sua plenitude, né? De forma completa, Deus falando conosco, inclusive nos erros apresentados de alguns homens aqui. Tá bom? Bom, devemos então, Pedro vai dizer aqui, né, que nós devemos então estudar a palavra com humildade e dependência do Espírito Santo, que é quem nos ajuda a entender. Ele não está dizendo isso de forma clara, você não leu isso aqui, mas ele está por trás desse texto dizendo, olha, como ela foi inspirada divinamente, nós precisamos ler ela com a ajuda do autor, que é o Espírito Santo. Então não tente ler a Bíblia apenas olhando como uma informação bíblica. É muito bom adquirir conhecimento, porém, até o conhecimento precisa vir acompanhada da revelação do Espírito Santo. Isso nós só podemos fazer com a ajuda de quem escreveu, que é o Espírito Santo. Amém? Então, toda vez que você for ler a Bíblia, peça para ele, Espírito Santo, me instrua, me ajude, abra os meus olhos, abra a minha mente, abra o meu coração para receber a tua palavra. Bom, capítulo 2, finalizamos aqui o capítulo 1, vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2, Pedro vai falar sobre os falsos mestres. Olha só, naquela época já existia pessoas que estavam tentando deturpar a verdade, pessoas que estavam tentando ensinar, né, plantar heresias, mentiras, como nós vemos nos dias de hoje. Olha só o que Pedro vai dizer sobre isso, olha que interessante. Assim como surgiram, preste atenção nesse texto, observa comigo como ele não parece muito atual. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Olha só o versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado, movido por avareza, e eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para ele a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Olha só o que Pedro está dizendo. Olha, vocês estão enfrentando falsos mestres. E também surgirá, ele diz assim, também haverá falso mestre, que introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Salvador que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Olha só, Pedro está falando assim, cuidado, há no meio de vocês, ou há no meio do cristianismo, o cristianismo de heresia. Pessoas que com palavra, em um texto, no versículo 3, ele vai dizer assim, movidos por ganância, por avareza, pessoas que querem explorar vocês, pessoas que querem o dinheiro de vocês,
com palavras, em uma tradução diz fingida, na tradução NVI diz com palavras fictícias. Ou seja, as pessoas vão inclusive falar bonito, pessoas vão inclusive ter carisma, vão atrair multidões. Ele diz isso, olha só, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por isso nós vemos hoje, queridos, igrejas gigantescas, ministérios televisivos, né, que passam na televisão, gigantesco, pregando heresia atrás de heresia. Não quero citar nome, nós não fazemos isso aqui, mas é só você observar. Nós temos visto pastores famosos na televisão pregando palavras que, quando você vai confrontar com a Bíblia, não tem nada a ver aquilo. E aqui o apóstolo Pedro já nos alertava, olha como parece que ele escreveu nos nossos dias isso. Pessoas avarentas, ou seja, por avareza, perdão, pessoas movidas por avareza. Em outra tradução diz, pessoas movidas por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas. Pessoas que olham para a igreja como um negócio. Há pastores, há líderes que olham para a igreja não como um rebanho que precisa de salvação, mas como uma oportunidade de lucrar, de construir verdadeiros impérios. Você conhece algum pastor assim, que você já viu na televisão? Tem construído impérios com palavras fingidas, com heresias. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus não encaixa naquilo que eles falam. Ou, melhor, aquilo que eles falam não encaixa naquilo que é a palavra de Deus. Então, olha o que o apóstolo Pedro está nos alertando. E dica para você, querido, dica para você, conhecer a palavra de Deus vai te poupar sofrimento, vai te poupar ser enganado. E olha, eu acho interessante, porque às vezes eu fico pensando assim, cara, como pode tal igreja estar lotada? Como pode tal igreja estar cheia, se lá só prega esse tipo de coisa? É por heresia. Mas Pedro já nos dizia, e muitos, olha só, versículo 2, se você está com a sua Bíblia aí, lê comigo. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ou seja, essas igrejas estarão sempre lotadas. Por quê? Porque prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Pregam palavras fictícias, fingidas. Então, se atente a isso. Pastor, como eu faço para me livrar disso? Conhecendo a palavra, participando das escolas bíblicas. Pastor, como eu faço para não cair numa heresia? Quando a pessoa estiver pregando, pegue a sua palavra, a sua Bíblia, acompanhe, vê se faz sentido aquilo que a pessoa está falando. Queridos, algumas igrejas nem motivam os crentes a levarem Bíblias. Algumas igrejas nem motivam os cristãos a levar Bíblia. É verdade. Por quê? Porque pregam o que querem. Então deixa eu ler se é isso aqui mesmo que está falando. O pastor, o pregador tal falou, deixa eu ver se é isso. Lê o texto, lê o contexto, tenta entender, pesquisa. Porque você vai abrir a sua mente com a ajuda do Espírito Santo. Ele não vai deixar você enganado. Beleza? Concluído até aqui. Bom, depois ele vai dizer aqui, né, que essas pessoas, né, que fazem isso, que fazem do evangelho, que fazem do cristianismo um negócio, não serão poupadas, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Ele diz assim, ó, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que virá a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito quanto à conduta libertina daqueles insubordinados. Então, olha só, fiquem atentos com essa heresia, né, que nós temos visto pregar aí. Pessoas, homens, mulheres que abrem a boca, lançando as profetadas. Será que isso tem base bíblica? Será que aquilo que a pessoa está falando não está falando apenas com palavra fingida para obter lucro?
Ou será que ele está realmente sendo boca de Deus para mim? Fique atento. E quero pedir inclusive a sua ajuda. Compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Porque quando nós fazemos isso, você me ajuda a levar a palavra da verdade, você me ajuda a levar o conhecimento bíblico. E quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, menos pessoas serão enganadas, o Evangelho será pregado de forma fidedigna. Bom, vamos lá para o capítulo 3, o último capítulo. Nós já estamos com mais de 22 minutos de aula. O capítulo 3, Pedro vai falar sobre a esperança da volta de Cristo. Alguns desses cristãos estavam com dúvida, eles tinham entendido algumas coisas erradas, como também houve uma carta que Paulo escreveu, que ele esclarece algumas coisas, aqui Pedro também, né? Então olha só o que Pedro diz. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Nos últimos dias, haverá pessoas escarnecedores que vão se perguntar ou vão te influenciar com a pergunta: mas quando vai acontecer a vinda de Jesus? Porque já se passou bastante tempo. Desde que os pais, da igreja morreu, nada mudou. Não existe uma Bíblia nova, desde que foi escrita essa Bíblia 2000 anos atrás, tudo continua da mesma forma. Então haverá nos últimos dias, nos dias que nós temos vivido, pessoas que vão tentar nos influenciar, tentar te influenciar com essa pergunta: quando será a vinda? Por que está demorando tanto? E olha só, Pedro escreve isso 32, 33 anos após a morte de Cristo. Ou seja, era muito recente ainda. Então, quanto mais nos dias de hoje, que já se passou aí 2000 anos, quase 2000 anos da morte de Cristo. Então, essa pergunta, algumas pessoas fazem, alguns escarnecedores, segundo Pedro, fazem com intenção de nos enganar, com intenção de nos influenciar. E aí ele vai dizer assim, versículo 8, ó: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, preste atenção, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Olha aqui esse texto eu já vi pessoas falando ele de forma literal, como se realmente um dia nosso fosse 1000 anos para Deus, ou 1000 anos para Deus fosse como um dia nosso. E aqui o apóstolo Pedro está usando de um sentido figurado, para dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que Deus não está preso no tempo. Quando ele fala esse um dia, não é uma matemática, não é uma regra, não é uma fórmula. Olha, então eu vou calcular. Se passaram 2000 anos, para Deus só se passou 2 dias. Não! Ele está usando uma metáfora aqui, um sentido figurado, para dizer que para Deus o tempo é diferente, o nosso tempo não é o texto dele, não é o tempo dele, Não significa que um dia é igual a 1000 anos. Então, ele vai dizer isso, e aí depois ele continua. Porque, olha só, versículo 9, vamos ler o versículo 9 para chegar no 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então olha só aqui o que Pedro está dizendo. Algumas pessoas dizem que a promessa da volta de Jesus está demorando, porém eu lhes digo que isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus, para que muitos outros se salvem. Quando você acha que ele está demorando, na verdade ele está sendo longânimo,
Ele está sendo paciente para que o evangelho seja disseminado, para que a tua família seja salva, para que aquela pessoa que da sua família ainda não é salva, para que no tempo certo ela seja salva. Né? Olha só o que ele vai dizer nessa tradução aqui da Ara. Ele diz assim, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então, queridos, Deus é dono do tempo, Ele sabe todas as coisas. O nosso papel é esperar, diligente, né? Atentos, aí, de olhos abertos, segurando a nossa salvação. E Pedro vai dizer isso. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo, a partir do versículo 11. Olha, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nas quais habita a justiça. Versículo 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Então olha só, considerem aquilo que alguns chamam de demora como longanimidade, como amor, como graça, como paciência. Porque, vamos falar a verdade, o mundo está caminhando cada vez mais para a destruição. Cada vez mais nós vemos coisas absurdas acontecer. Jesus já podia ter acabado com tudo isso, porém, Ele está sendo longânimo, paciente, comigo, com você e com aqueles que você olha aí para sua casa, para sua família, e você fala: Senhor, essa pessoa ainda precisa ser salva. Se Jesus voltar hoje, algumas pessoas da minha família não serão salvas. Então Deus está sendo longânimo e paciente. Isso não é demora, isso é amor. Isso não é atraso, isso é esperar o tempo certo. Ele é o dono do tempo. E aí, o que cabe a nós? Aquilo que ele falou a partir do versículo 11. Viver uma vida santa, sem mácula, buscar a santidade, né? Viver buscando a santidade. Lembrando, querido, que santidade não é ser santo, é viver. A santidade não é um estágio final, a santidade é uma busca. Eu vivo buscando a santidade, porque nós somos pecadores, somos falhos, vamos falhar, né? Não devemos, não buscamos falhar, mas falharemos. Enquanto estivermos aqui nesse corpo corruptível, falharemos. A santidade, ela é um processo, ela é uma busca, ela não é uma chegada: eu já sou santo. Ninguém é santo, querido, somente Deus, né? Nós buscamos a santidade, amém? Bom, essa foi a segunda carta de Pedro, e eu quero deixar aqui a nossa tarefa, tá bom? Olha só, a tarefa de hoje é decorar o versículo que está lá no capítulo 3, versículo 18, que diz assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então essa é a tua tarefa, decorar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E agora eu quero te fazer um pedido. Já que o versículo é esse, né, crescer na graça e no conhecimento, eu quero pedir a tua ajuda. Na sua opinião, o que é crescer na graça e no conhecimento? Escreve aí nos comentários. Não precisa ficar com medo de, mas eu vou escrever errado. A pergunta é, na sua opinião. Na sua opinião, você que é líder de discipulado, quero fazer um pedido a todos os líderes de discipulado, tanto de Rio Preto quanto de Monte, né? Aos liderados também, você que não é líder e está aí assistindo a Escola Bíblica, que é aluno da nossa Escola Bíblica, escreva aí nos comentários, na sua opinião. E quando eu falo na sua opinião, não é certo e não é errado, é a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião mesmo, porque aí você vai poder ler os outros comentários aí e chegar à conclusão.
o que é para você crescer na graça e no conhecimento. Diga aí para mim. Queridos, essa foi a aula de hoje. Eu quero poder orar para a gente finalizar e aí despedir você. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado por mais esse tempo que passamos aqui, Senhor, aprendendo acerca do Senhor. Que gostoso viver esse momento, poder aprender, conhecer, poder falar, poder tratar das coisas do Senhor. Pai, nos dê uma semana abençoada. A semana está começando hoje, no domingo. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos dê um resto de mês, falta 10 dias para acabar o mês. O mês de julho abençoado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa casa, da nossa família. Cuida, Senhor Pai, do nosso país. Cuida, Senhor Pai, das nossas finanças. Cuida, Senhor Pai, dos nossos filhos. Cuida de tudo aquilo, Senhor Pai, que muitas vezes nos preocupa. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem todo o controle da nossa vida em suas mãos. Pai, então, exerça esse controle cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Falei, eu recebo essa semana abençoada. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.